será que vale a pena continuar a manter esta espécie aqui no fluviário? Eu acho que não. Nós olhamos para aqui e estes peixes não têm sítio nenhum para se esconder. Estão sempre expostos, estão sempre estressados. Acho que deveria ter mais profundidade, acho que deveria ter pelo menos uns 40, 50 centímetros de altura para que estes animais tenham mais espaço vertical para nadar. Este aquário está péssimo para esta tartaruga. O aquário é pequeníssimo para o tamanho que este monstro tem. É um bicho que fica muito grande, pode chegar aos 50 centímetros de tamanho. Olá a todos, o meu nome é Tartalex, sou biólogo e hoje estamos aqui no Fluviário de Mora para fazer uma visitinha. O Fluviário, que é um aquário que alberga muitas espécies de peixes nativas dos nossos rios, também alberga anfíbios, répteis, vários animais exóticos e por isso estamos aqui a fazer uma visita não só para ver que animais é que aqui estão a ser mantidos, como também a forma como os mesmos estão a ser mantidos. Portanto, vamos ser aqui uma espécie de Lubomir dos animais em cativeiro, digamos assim. Vamos fazer aqui algumas críticas construtivas sempre. O objetivo aqui é fazer críticas construtivas e não denegrir a imagem dos zoos e dos aquários. Portanto, o objetivo também vai ser fazer aqui uma espécie de minissérie no YouTube, onde eu vou visitar vários zoos e aquários do nosso país e avaliar os mesmos. Portanto, já estou a falar imenso, vamos mas é começar a nossa visita. Bem, maltinha, já estamos cá dentro e vamos aqui encontrar o primeiro aquário que aqui está. E bom, o primeiro aquário é um aquário só com espécies nativas que habitam nos nossos rios de água doce. Temos aqui ruivacos, temos bordalos, temos escalos do sul, temos também algumas bogas comuns e acho que este aquário está muito interessante, não tem assim pontos negativos a dizer. Acho que está grande, o aquário até tem uma continuação aqui mais para o lado, tem vegetação, se calhar podia ter algumas zonas mais de abrigo, para as espécies poderem abrigar, se bem que tem ali uma espécie de caverna, uma espécie de gruta, minúscula gruta, uma mini gruta para os animais poderem esconder, mas acho que no geral o aquário está interessante. Portanto, temos aqui muitas espécies nativas, não são muito chamativas, são cinzentas, quase sem cor, no entanto são as nossas espécies nativas. Grande parte dos espécimes que aqui estão são animais endémicos da Península Ibérica. O que é que isso quer dizer? Bom, quer dizer que só existem na Península Ibérica, não existem em mais nenhum lado do mundo. Continuando aqui para a frente, temos peixes já maiores, ok? Temos aqui peixes que fazem parte também da nossa fauna, peixes nativos. Temos aqui barbos, temos também, onde é que estavam? Está aqui uma enguia enorme, Temos também a cumba, temos aqui a cumba que é a espécie de peixe nativo maior do nosso país. É uma espécie que pode chegar a 1 metro de comprimento, comparativamente a um siluro é minúsculo, mas a diferença é que o nosso amigo comba é uma espécie nativa que existe nos nossos rios. Que crítica é que eu posso dizer a este aquário? Em termos de tamanho, está fixe, está um aquário interessante. Agora, nós temos aqui enguias, e as enguias europeias são espécies que gostam de se abrigar, de se esconder debaixo da areia. E eu olho aqui para este arião, e este arião vê-se que não tem muita profundidade além daquilo que está aqui à superfície, ou seja, não há muito espaço para as enguias poderem escavar e esconder-se debaixo da areia. Portanto, esse é o ponto mais negativo que eu posso dizer, acho que deveria ter muito mais arião, mais areia para as enguias se poderem abrigar. As enguias, que são uma espécie muito interessante, é que estes animais só se reproduzem uma vez na vida e num local específico. Elas viajam dos rios até ao mar dos Sargassos para se reproduzir. Depois, quando se reproduzem, morrem, fazem uma viagem tão grande que depois acabam por morrer. Temos aqui os nossos amigos cágados. E que espécie é que temos aqui? Temos aqui o cágado mediterrâneo, à direita, e o cágado de carapaça estriada, que estão a fazer basking. Estão aqui a apanhar a radiação UV, eu acredito que aquela lâmpada que está ali em cima seja de UVB, espero que sim, que é uma radiação crucial para a manutenção de répteis, como por exemplo tartarugas em cativeiro, precisam dessa lâmpada para conseguir metabolizar o cálcio proveniente da alimentação, portanto, acredito que aquela lâmpada seja de UVB. E bom, nós aqui temos um cágado mediterrâneo e um cágado de carapaça estriada. Ambos estão ameaçados de extinção devido principalmente à perda de habitat e à libertação de tartarugas de estimação exóticas invasoras que acabam por quê? Competir por alimento e locais de identificação com os nossos cágados nativos. E o que é que acontece? Cada vez tem sido mais difícil encontrar cágados na natureza, os nossos cágados nativos nos nossos rios, e cada vez mais comum encontrar tartarugas da Flórida, tartarugas asiáticas. Portanto, o sinal que eu dou aqui, o aviso que eu dou aqui é, por favor, não abandonem as vossas tartarugas de estimação, ok? E já agora, a crítica que eu faço a este aquário é, em termos de dimensões, em termos de comprimento, o aquário tem um comprimento interessante, acho que é grande, mas o nível da água, na minha opinião, na minha ótica, está muito baixo. Acho que deveria ter mais profundidade, acho que deveria ter pelo menos uns 40, 50 centímetros de altura para que estes animais tenham mais espaço vertical para nadar. Tirando isso, acho que está um aquário muito interessante. Aqui temos
duas espécies invasoras no nosso país, a perca-sol, por sinal, é lindíssima, e temos o chanchito. O chanchito é o único ciclídeo que existe nos nossos rios hoje, é uma espécie da América do Sul e que foi introduzida no nosso país. A perca-sol é da América do Norte, é lindíssima, mas ambos acabam por fazer algo complicado para as nossas espécies nativas, que é, ambas são territoriais, agressivas, principalmente na época de reprodução, e têm um apetite voraz. Portanto, acabam por pressionar as nossas espécies autóctones. Ao predá-las, muitas das nossas bogas e dos nossos caules e dos nossos bordalos gostam de se abrigar na vegetação ripícola, ou seja, na vegetação do rio, gostam de colocar lá os seus ovos e depois os chanchitos e as percas de sol vão lá pressioná-las, assustá-las e comer os nossos ovos. Por isso, são aqui duas espécies que estão aqui representativas, que existem nos nossos rios, mas são espécies invasoras no nosso país. E aqui temos uma espécie que já não existe no nosso país, extinguiu-se regionalmente no nosso país, o esturjão, o Assis spencer stúrio, uma espécie que se extinguiu por volta da década de 80 devido à perda de habitat, devido à construção de barragens também e de açudes. Esta espécie é uma espécie migradora, costuma subir os rios para poder desovar, para se poder reproduzir, e realmente, devido à construção dessas infraestruturas, a vida destas espécies complicou muito, além da poluição também e também da pesca excessiva para a produção de caviar. Nós temos aqui o fenótipo selvagem, ou seja, este padrão mais escuro é o padrão selvagem, o fenótipo selvagem da espécie, e temos aqui um fenótipo branco, um fenótipo leucístico possivelmente. Tendo em conta que se trata de uma espécie ameaçada de extinção e que já não existe no nosso país, acho que seria interessante o fluviário ter apenas espécimes selvagens, porque futuramente, se forem criados programas de reprodução e de reprodução em cativeiro, de criação em cativeiro, para futuramente se repopular, quem sabe, esta espécie de volta ao nosso país, estes espécimes albinos ou leucísticos que aqui estão não vão servir de muito para ajudar nesse projeto. Portanto, é a pequena crítica que eu faço aqui, se estamos a falar de um fluviário que aborda a conservação da natureza, seria importante manter apenas espécimes selvagens com fenótipo selvagem e não espécimes albinos, leucísticos, etc. Um conceito muito giro aqui do fluviário é que eles têm várias espécies de diferentes troços do rio, ou seja, têm espécies que vivem mais na nascente do rio, espécies que vivem mais nos troços intermédios do rio, espécies que vivem, por exemplo, em pegos, que vivem, por exemplo, muito mais próximo das zonas tuarinas, e vamos já ver espécies que até vivem na costa portuguesa. Portanto, está aqui um conceito muito engraçado. Acho que o conceito está muito giro e é realmente um aquário muito interessante que faz publicidade, digamos assim, às nossas espécies autóctones e não só, faz referência às espécies invasoras que não deviam estar nos nossos rios. Muito bem, aqui o Fluviário demora nessa educação ambiental. Vamos continuar, cameraman. Vamos ver o que é que temos mais para ali. E aqui temos as famosas trutas, e acho que este aquário está muito interessante. E porquê? Porque as trutas, estas são as trutas de rio, existem dois ecotipos que pertencem à mesma espécie, o salmo-truta, e este aqui é o ecotipo de rio, é a truta de rio, ok? E vamos agora um bocadinho aqui para baixo. E porquê é que eu acho que isto está muito engraçado? Porque estas espécies realmente, esta espécie habita nas zonas mais de nascente do rio, em águas muito frias e oxigenadas, montanhosas. E nós aqui vemos sempre a corrente a bater, digamos assim, no topo da água, ou seja, sempre a cair imensa água para criar muito oxigénio para que estes animais consigam viver bem. É realmente uma espécie que não é assim tão fácil de se manter em cativeiro, a não ser em condições em que permitas dar muita oxigenação à água e também água fria. Portanto, acho que este aquário está muito interessante, está muito bem pensado para a espécie que está a albergar e por isso acho que é aqui um ponto positivo para o fluviário. Nós aqui temos duas espécies invasoras. Temos o axigã, que é uma espécie muito defendida pelos pescadores esportivos. E atenção que é importante dizer que o axigã é sim uma espécie invasora, é uma espécie predadora que acaba por ser uma ameaça para as nossas espécies de peixes nativos, como os bordalos, os caules, as bogas, etc. E a presença do mesmo em sistemas lóticos é realmente uma ameaça para as nossas espécies nativas. Não quer dizer que não haja outras espécies invasoras, além do axigã, que cause estragos, cause pressões negativas às nossas espécies nativas. No entanto, o axigã é uma delas. Além do axigã, temos também aqui um peixe-gato negro que é oriundo da América do Norte e que, à semelhança do silur, também é um predador muito voraz. Não fica tão grande, fica para aí com 50 cm de comprimento, portanto não fica tão monstruoso como o silur. No entanto, também é um predador voraz, é muito resistente a águas poluídas, com pouco oxigénio, reproduz extremamente depressa, portanto é realmente um grave problema a sua presença nos nossos rios. E aqui temos o monstro dos rios, aquele que é o peixe mais polémico que hoje está no nosso país, o siluro, um autêntico aspirador monstruoso que infelizmente hoje existe no Tejo e também no Douro. É um peixe que tudo o que cabe na sua boca ele engole. É realmente um predador muito voraz, perigoso, que nunca vai
sair do nosso país. Infelizmente é impossível erradicar este bicho porque lá está, produz extremamente depressa, é muito resistente, tal como o peixe-gato que falámos há pouco, norte-americano, é muito resistente, e é um bicho que é assim, que é da Europa Central e vai até alguns países do leste asiático também, a sua dispersão, aliás, distribuição nativa, autóctone, e acabou por chegar ao nosso país, pelo menos desde 2006, e é um peixe que, comparativamente aos bordalos que vimos há pouco, aos calos, às bogas, aos barbos, não tem capacidade competitiva para conseguir contrariar a ira do poderoso siluro europeu. Portanto, é realmente um peixe complicado que infelizmente está nos nossos rios. Nós até agora só tivemos a falar sobre peixe de água doce, mas agora entramos aqui numa parte que tem peixe de água salgada. E aqui temos vários peixes muito comuns da nossa costa portuguesa. Não sei se alguém que está a ver este vídeo gosta de pescar, mas quem gosta de pescar apanha muitos destes chargos legítimos, dos chargos veados, das douradas, um clássico também, e também tainhas. Temos aqui também várias tainhas que são peixes muito comuns. E tenho uma crítica a fazer a este aquário. Em termos de comprimento não está mal, mas em termos de altura, de profundidade da água, eu acho que deviam ter um aquário com água com muito mais altura, muito mais profundidade. Acho que a água está muito rasa para estes peixes. Acho que são peixes oceânicos que gostam de viver em alguma profundidade. Não são peixes de grandes profundidades, claro que não. Mas ainda assim são peixes que são oceânicos e, como tal, gostam de ter alguma profundidade. Nem que seja, isto deve ter para aí que 1 metro de altura, poderia ter, sei lá, 2 metros, 3 metros de altura. Temos agora aqui mais peixes marinhos. Agora temos os robalos. E os robalos, por acaso, são peixes que costumam entrar às vezes nos estuários dos rios ou um bocadinho acima dos estuários para irem comer, o que é muito interessante, principalmente rios que costumam ter algumas partes com alguma salinidade, estes peixes costumam entrar para realmente se alimentarem. Em termos de espaço, este aquário está bastante grande, vai até lá ao fundo, isto é um aquário para aí de mais de 8 metros de comprimento, é um aquário grande, mas em termos de profundidade, a história é a mesma. Isto, em termos de altura, tem para aí 1 metro de altura, 1,20 metro, e acho que devia ter para aí 2, 3 metros de altura. Acho que estes peixes gostam de ter mais profundidade vertical para também poderem nadar. Aqui temos outro recinto. Deste lado estão as lontras asiáticas, é uma das espécies de lontras mais mantidas em cativeiro e, por sinal, está no estado de conservação vulnerável. E aqui temos a nossa lutra-lutra, a lontra euroasiática, a espécie que temos no nosso país, ok? Por sinal, o indivíduo que está ali está só deitado, ainda não o vimos a mexer-se. Isso não quer dizer que o animal esteja estereotipado, pode apenas significar que está cansado. É um animal, as lontras são animais noturnos, têm mais atividade durante o dia e por isso, possivelmente, está de dia, como podemos ver, possivelmente pode estar só a dormir. Relativamente ao espaço, o que é que eu posso dizer? Acho que o espaço está grande, tem um espaço amplo. Gosto da parte da zona terrestre, tem terra, tem troncos, tem pedras para elas treparem, acho que está interessante. Acho que a zona aquática está funda, podia ser um bocadinho mais naturalizada, podia, mas também percebo que seja difícil fazer com que um lago deste se torne mais naturalizado, talvez tivesse mais rochas. Também era giro ter plantas, era, mas acredito que sendo um estilírio, rebenta com as plantas todas a brincar, por isso eu percebo que seja complicado manter plantas com este animal. Ainda assim reparámos uma coisa que não foi nada positiva, estava a ver um animal a fazer movimentos muito estereotipados, e lá vai ele outra vez, vai sair daquela toca, ele sai daquela toca, vai à porta, depois volta cá para a frente, vem cá para a frente, rebola-se um bocadinho na areia e depois acaba por voltar lá para trás. Portanto, está com um comportamento muito estereotipado. Isto normalmente costuma acontecer com mamíferos que não têm enriquecimento ambiental suficiente no seu ambiente em cativeiro e depois acabam por não ficar muito bem em níveis mentais e por isso acabam por estar sempre a fazer o pacing, chamado pacing, em que estão sempre a fazer o mesmo comportamento estereotipado. E é aquilo que nós estamos a ver, ela está naquela zona rochosa, esconde-se ali um bocadinho, vai para a porta, depois volta cá para a frente, rebola um bocadinho e volta lá para cima outra vez. E fez exatamente o mesmo movimento enquanto estávamos aqui a falar. Já é para aí a 5ª vez que ela está a fazer isto num espaço de 4 ou 5 minutos. E agora está a fazer um comportamento diferente. Há bocado estava só a ter um comportamento estereotipado, ficámos aqui mais um bocadinho e ela agora está-se a aproximar aqui de nós. É uma espécie muito engraçado, muito pequenino, por sinal, esta espécie de lontra é a lontra mais pequena do planeta, ok? É a espécie de lontra mais pequena do planeta e é um bicho muito fofinho que agora está a aproveitar para nadar. Portanto, isto é um ponto positivo. Isto é um ponto positivo, não está com um comportamento estereotipado, está a nadar, está a ter um comportamento natural. Malta, e aqui temos uma das espécies de peixes autóctones mais ameaçadas do nosso país. O saramugo é uma espécie que está criticamente em perigo, principalmente devido
há a introdução de espécies invasoras nos rios, por exemplo, o axigã, o lúcio. Esta espécie no nosso país só existe no Guadiana e realmente o axigã e o lúcio têm dificultado a sua vida. Mas o problema não são só espécies invasoras, são também, por exemplo, a poluição da água, também a construção de barragens e de açudes. Esta espécie, apesar de ser residente nos rios, é uma espécie migradora, ou seja, migra um pouco para a montante do rio para conseguir se reproduzir. Portanto, realmente a construção desse tipo de infraestruturas dificulta a vida do saramugo. O que é que eu posso dizer aqui deste aquário? É interessante, acho muito bem fluviário ter saramugos exemplares aqui expostos. Aquilo que eu posso dizer mais deste aquário é que eu acho que devia ter mais esconderijos, tendo em conta que o próprio saramugo é uma espécie que rapidamente se estressa e por isso acho que deviam existir aqui mais rochas, mais troncos para o animal se poder esconder. Percebo o porquê de não haver, que é para nós conseguirmos ver facilmente o saramugo. No entanto, eu acho que é mais importante o estado de saúde do animal do que propriamente a forma como o mesmo está exposto para os visitantes. Depois aqui embaixo temos também as verdemãs, uma espécie muito comum no nosso país, muito gira por sinal. Há bocado, naquele tanque tinha uma enguia gigante. Eu falei que era necessário ter areia para os animais se esconderem, porque as enguias gostam muito de esconder. E olhem aqui uma, pessoal. Está aqui uma escondida debaixo da areia. O que é que acontece quando vocês metem areia num tanque, num aquário de uma enguia? Pois ela aproveita essa areia para se esconder. E aqui temos também umas espécies muito interessantes. Os nossos anfíbios. Não estão aqui todos, claro, mas estão aqui alguns. Estou aqui a ver um sapo corredor, aqui muito pequenino. Por acaso é o meu anura favorito das nossas espécies nativas. É o sapo corredor. Se eu pudesse tê-lo em casa, eu teria-o. Pois aqui temos também ali escondidinho, mas acho que não vai dar para ver. Está ali um sapo comum, que é o maior sapo que habita no nosso país. Vou ver se na edição consigo pôr ali uma setinha para vocês conseguirem perceber onde é que ele está. Mas até agora só estou a ver um sapo comum e um sapo corredor. Não sei se aqui há mais espécimes e mais espécies. Também é possível que hajam aqui alguns anfíbios escondidos debaixo da terra. Os anfíbios gostam muito de escavar debaixo da terra, portanto é possível que hajam aqui mais anfíbios escondidos. Em termos de espaço, acho que está um espaço muito giro para estes animais. Temos aqui um espaço grande com terra para os animais escavarem, para se esconderem. E temos depois aqui também uma zona de água, não muito profunda. Ainda bem aqui que a água não é muito profunda, senão os animais podiam afogar-se. Os sapos não são muito bons nadadores, portanto, acho que esta profundidade com rochas também está muito fixe. Acho que este aquaterrário está espetacular para estas espécies. E temos aqui uma espécie muito, muito especial. Desculpem a redundância. A boca de boca arqueada de Lisboa. Em termos de aspecto, pronto, é um peixe cinzento, não tem muita cor, é verdade, mas é um peixe muito especial porque é endémico do nosso país, só existe em Portugal e está criticamente em perigo de extinção. E é aqui que eu bato palmas também para o fluviário, que é, mantém espécies que não são vistosas, mas que em termos de conservação estão num péssimo estado e por isso é que a conservação ex situ, a conservação fora do habitat, é importantíssima. E é aqui que o papel dos zoos e dos aquários pode ser importante, em manter espécies que no seu habitat natural estão a desaparecer. Mas também tem aqui um ponto negativo a dizer, que é o quê, pessoal? Bom, nós olhamos para aqui e estes peixes não têm sítio nenhum para se esconder. Estão sempre expostos, estão sempre estressados. Para quê? Para os visitantes estarem sempre a vê-los, depois há pessoas que batem com os vidros, aproximam-se muito e os animais não têm sítio para se esconderem. Portanto, eu acho que o aquário, ou melhor, que o fluviário devia colocar aqui alguns troncos, algumas pedras, à semelhança do saramugo. Acho que também deveria fazê-lo para que os animais ficassem mais abrigados. Venham cá ver esta espécie de tartaruga. Temos aqui a mata-mata e devo dizer que este aquário está péssimo para esta tartaruga. É mesmo duro, frio e cru. Este aquário está péssimo para esta tartaruga. O aquário é pequeníssimo para o tamanho que este monstro tem. É um bicho que fica muito grande, pode chegar aos 50 cm de tamanho e é um animal que gosta de estar abrigado nas folhas. Este animal vive em vários rios na América do Sul, onde acaba por estar em rios com pouca corrente, e bem, isto não tem quase corrente nenhuma, mas com muitas zonas, com muitas folhas, com água turva, para se poder abrigar. A própria cabeça da mata-mata é uma cabeça em formato de folha. Portanto, é um animal que gosta de estar abrigado, não gosta de se expor, e por isso está aqui sempre num stress constante, em que os visitantes estão sempre a olhar para ela, e acho que realmente seria muito mais interessante se o aquário, ou melhor, o fluviário, adicionasse aqui alguns pontos de refúgio para a espécie, muitas folhas, troncos, pedras, para o animal realmente estar mais abrigado e sentir-se mais à vontade. Estes peixes-balão do Nilo é a mesma história, são peixes que não têm quase sítio nenhum para se abrigar, estão sempre expostos, estão sempre em stress constante, portanto acho realmente que deveriam, mais uma vez, adicionar mais pontos, mais troncos, mais rochas, para que estes animais se possam esconder, tenham algum refúgio e que não estejam sempre 100%, 24/7,
expostos. Aqui temos mais um peixe muito interessante, um peixe primordial, o Protopteros, um peixe africano em que as suas barbatanas começam a parecer quase patas, digamos assim, e é realmente um peixe muito giro, um peixe pulmonado, é um peixe que respira ar atmosférico, vem fora de água, com a sua boca fora de água, para conseguir respirar, o que é algo muito giro. Crítica que eu faço a este aquário, em termos de dimensões, está ok, acho que está um aquário interessante para o tamanho do espécime que aqui está dentro, mas, mais uma vez, tem poucos pontos de refúgio, portanto, acho, mais uma vez, a mesma crítica, novamente, que é tentar pôr troncos, rochas, plantas, para que os animais, para que este indivíduo se possa abrigar e esconder. Este aqui é o recinto, o terrário, o aquário, o aquaterrário, quiserem dizer, quiserem chamá-lo, mais bonito e mais interessante, é o meu favorito que vi hoje aqui no Fluviário de Mora. É realmente um terrário grandíssimo para estas minúsculas dendrobates, que são rãs venenosas, mas atenção que estes animais são venenosos quando se alimentam de certos insetos no habitat natural que lhes transmitem essa toxina. Portanto, em cativeiro, estes animais, como não são alimentados com esses insetos venenosos, digamos assim, com toxinas, são animais inofensivos que não transmitem alta toxicidade. Mas acho que este terrário está fabuloso. Acho realmente que tem grandes dimensões, tem muitos pontos de abrigo, tem plantas, tem um substrato interessante para a espécie, tem várias zonas com água, várias zonas úmidas para esta espécie poder viver e poder se hidratar. Portanto, é realmente um terrário que está espetacular. Para mim, até agora, nesta visita, é o terrário, ou o aquário, ou o recinto que eu mais gostei. Estão aqui piranhas vermelhas, e aqui a história é a mesma, não tem sítio para se refugiar, não tem sítio para se esconder, portanto, mais uma vez, a crítica que eu faço é colocar rochas, troncos, plantas para os animais poderem esconder, estão sempre expostos e não há essa necessidade. E aqui temos uma espécie que está quase extinta na natureza, um clássico, que é o oxalotl. Este anfíbio caudata, esta salamandra que nunca passa da fase larvar, é endémica do México e é um bicho que, apesar de estar amplamente reproduzido em cativeiro, curiosamente está quase extinto na natureza. E porquê? Porque dos lagos mexicanos em que esta espécie é endémica, os mesmos estão a ser muito pressionados com o turismo e esses lagos estão realmente muito poluídos. E esta espécie, apesar de ser resistente, é uma espécie que quando cortamos um membro, parte da cabeça, dos olhos, consegue regenerá-los, o que é espetacular, mas em termos de qualidade da água não são assim tão resistentes. Portanto, a poluição, a perda de habitat e também a introdução de espécies exóticas estão a fazer com que realmente o nosso amigo oxalotl desapareça da natureza. E aqui é um ponto a favor do nosso amigo conservação. Excito, que é manutenção de animais em cativeiro, porque se não fosse essa criação de animais em cativeiro, esta espécie possivelmente num futuro próximo iria desaparecer. Mas tem aqui um ponto negativo a dizer, que é, tendo em conta que isto é um aquário, cameraman, pode chegar mais perto, não tenha vergonha, tendo em conta que isto é um aquário que preza pela conservação, esperemos nós, não faz muito sentido estar a manter oxalotls albinos. Deveriam estar, na minha ótica, a manter oxalotls com o fenótipo wild, com o fenótipo selvagem, para lá está conservar a linhagem pura, digamos assim. Temos aqui uma cobra gigante, uma sucuri amarela, uma anaconda amarela, uma espécie da América do Sul, e é uma cobra muito grande. É uma anaconda que pode chegar aos seus 4 metros de comprimento, alimenta-se de animais muito grandes, não é venenosa, ok? As anacondas não são venenosas, no entanto, são animais com muita força, com muito músculo e que para capturar as suas presas, basicamente fazem-no por emboscada, estão escondidas, depois do nada, zás! Atacam a presa, estrangulam-na e depois acabam por se alimentar da mesma. Bom, este animal é muito aquático, esta cobra é muito aquática e é difícil de ver porque realmente isto está um bocado embaciado, mas ainda assim vamos tentar mostrar-vos, mas é realmente uma espécie muito aquática e a crítica que eu posso fazer a este aquário é que é uma espécie que gosta de nadar e ela, apesar de ter aqui água, não tem muito espaço para nadar. Eu acho que o terrário, apesar de ser grande, não é suficientemente grande para esta espécie se sentir confortável, se sentir quase no seu habitat natural. Por isso, a crítica que eu faço é, será que vale a pena continuar a manter esta espécie aqui no fluviário? Eu acho que não. Eu acho que este espaço é pequenino para ela, eu acho que deveria haver um espaço mais profundo, um nível de água mais alto para que o animal pudesse nadar e também uma zona seca. Eu acho que a zona seca até não está muito mal, eu até vejo que tem ali um tronco para o animal subir lá para cima. Essa parte está interessante, mas por acaso reparei noutro ponto negativo, que é não tem zona para se abrigar, para se refugiar. O animal está sempre exposto e as cobras não são animais que gostam de estar expostos. Pelo contrário, são animais que gostam de estar sempre abrigados, por isso acho realmente que esta espécie, na minha opinião, não deveria estar a ser mantida aqui no Fluviário de Mora. Vamos ver aqui mais animais. Aqui temos um gar. Acho que este aquário está ok para o gar. Tem ali tronco, se ele quiser pode-se abrigar ali atrás. Não há muito a dizer.
Claro que o aquário, para o tamanho deste gar, está ok, mas o gar pode ficar muito grande, pode chegar a mais de 80 cm de comprimento, por isso no futuro este aquário vai se tornar pequeno e o gar vai ter que sair daqui. Depois aqui temos vários ciclídeos africanos, estes peixes acabam por ser do lago Malawi, Tanganica e também do lago Vitória, e são peixes africanos, são peixes lindíssimos, de variedíssimas cores. A crítica que eu posso fazer a este aquário é que realmente acho que estão aqui demasiados indivíduos para o tamanho do aquário, e isto pode gerar alguns conflitos, algumas lutas desnecessárias. Além disso também, acho que podia ter um bocadinho de mais abrigos, ok? Ainda assim, a maior crítica que eu posso fazer é, eu acho que poderia ter menos indivíduos a habitar neste aquário. Vamos prosseguir, minha cara cameraman, vamos embora. E agora temos aqui um aquário impressionante, um aquário só com monstros do rio Amazónicos. Temos aqui um paco leucístico, e mais uma vez digo, acho que seria mais interessante manter um fenótipo selvagem, apesar do paco estar pouco preocupante na natureza, certo? Ainda assim acho que não faz muito sentido um aquário, um zoo, manter animais leucísticos albinos que foram modificados ou foram selecionados geneticamente pelo ser humano para ter esta coloração diferente, ok? A não ser, claro, que sejam resgates. Se forem resgates, tudo certo. Depois aqui temos uma cicla, lindíssimo. Este peixe é quase um axigã da América do Sul, um peixe lindíssimo. Temos aqui um pleco, um clássico. Temos também aqui um pintado. Temos também aqui um dos meus peixes favoritos, um RTC, um Red Tail Catfish. Se calhar estou a ser muito rápido para o cameraman, peço desculpa, cameraman, eu vou mais devagarinho, mas este aqui é um Red Tail Catfish, é um peixe gigantesco, fica mesmo muito grande, mais de 1 metro de comprimento, portanto é um peixe enorme, e este aquário também está muito comprido, está muito lindíssimo. Só tenho uma mini crítica a fazer, que é, acho que o aquário poderia ser, em termos de comprimento está top, mas acho que poderia ser um bocadinho mais largo, porque estes peixes vão ficar ainda maiores. Isto são tudo peixes monster fish, digamos assim, por isso vão ficar maiores, e às vezes para se virarem de um lado para o outro, 360, se calhar vão se sentir um bocado claustrofóbicos. Portanto, a crítica que eu faço neste aquário especificamente é apenas, acho que poderia ser um bocadinho mais largo, mas de resto está espetacular. Está aqui uma fauna da Amazónia lindíssima. Eu gosto muito quando se juntam espécies do mesmo local, não gosto cá de misturas de espécies de diferentes continentes, portanto acho que está top. Este aquário está fabuloso, está lindíssimo. Aqui temos um Tiger Shovel Nose, eu gosto muito desta espécie também, está um bocadinho gorducho, não sei se alimentou de algum peixe, porque de volta e meia quem tem estes peixes em casa sabe, quem tem monster fish, como são quase todos predadores, acabam de vez em quando por caçar alguns peixes que estão dentro do aquário, o que é algo complicado. Mas, no geral, gostei deste aquário amazónico, está giro, só acho que deveria ser um bocadinho mais largo. Visita feita e vamos então agora à minha opinião final global sobre o Fluviário de Mora. Primeiramente vou dar pontos positivos, depois vou dizer os pontos negativos que descobri dentro do aquário. Bom, pontos positivos. Primeiramente, vi vários aquários bem feitos, naturalizados, com espaço, portanto, isso são alguns dos pontos positivos. Outro ponto positivo é o facto do aquário, ou do fluviário, neste caso, ter várias espécies de peixes autóctones do nosso país que estão ameaçadas de extinção e que, em termos morfológicos, fenotípicos, não são muito chamativos, não são coloridos, são quase todos cinzentos. No entanto, são animais especiais, não muito cativantes, mas especiais porque fazem parte da nossa fauna e estão ameaçados de extinção. Portanto, isso é um outro ponto positivo. O facto do aquário ter várias espécies de animais nativas do nosso país, muitas delas ameaçadas de extinção. E eu acho que esse é o ponto positivo da manutenção de animais em cativeiro por parte dos zoos e dos aquários. É de conseguirem ter espécies que no seu habitat natural estão muito ameaçadas de extinção e por isso, mantendo as mesmas em cativeiro, funcionam como um fundo genético. Portanto, estes são os dois principais pontos positivos do Fluviário de Mora. Pontos negativos, eu acho que existiam espaços realmente muito pequenos, vários aquários ou terrários que não tinham pontos de abrigo, pontos de esconderijo para os animais refugiarem, muitos aquários assim, nesse estado, alguns aquários pequenos, não muitos, mas alguns. Não gostei muito de ver, por exemplo, o aquário da Mata-Mata, não gostei de ver o aquário onde estava os cágados autóctones, principalmente o facto de não ter muita profundidade. Mas este é o prognóstico final e vou dar uma nota. A nota que eu dou ao Fluviário de Mora é 7.5 em 10 estrelas, digamos assim. Eu acho que o Fluviário é um aquário muito interessante, gostei muito de visitar o Fluviário de Mora e aquilo que eu vos aconselho é, venham ao Fluviário de Mora, venham visitá-lo, porque realmente vale a pena, e venham cá dar a vossa opinião para ver realmente se aquilo que eu falei aqui faz sentido ou não. Portanto, antes de desaparecerem do vídeo, deixem aquele likezão e muito obrigado a todos. Um abraço!